Vamos lá. Eu, nessa noite, quero ler com vocês 3 textos bíblicos, curtinhos. O primeiro se encontra em Abacuque 3,17. Abacuque 3,17 e o 18. Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar aqui, não tem problema, tá? Eu estou atrapalhando muito aqui a leitura do telão lá atrás. Eu saio e vou para o lado. Tá atrapalhando? Fala comigo. Fala comigo, melhorou? Melhorou, gente? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto Deus da minha salvação. O segundo texto está em Jeremias. Foi escrito por Jeremias. Está em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o último está em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Esse já gravou, né? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, e por si só fala aos nossos corações. Eu creio que só na leitura da palavra, Senhor, tu já falaste a cada um dos irmãos aqui presentes, irmãs, mas nós queremos mais de ti, Senhor, da palavra mais doce que o mel, que nos encoraja, que nos levanta, que nos exorta também, com amor, com carinho, com apontamento, mas acima de tudo, que nos dá direção para vivermos em tempos difíceis, como somos, teus filhos resilientes, cheios da tua presença. E assim como Davi, não queremos olhar para o gigante, conhecemos a força, a presença, acima de tudo, quem é o Deus de Israel. Por isso, nós, mais uma vez, iniciamos uma semana, nesse domingo, dizendo ao mundo e o que está no mundo, contra ti vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Que o Senhor vá na nossa frente, combata o bom combate, corte as doenças, as maldições, corte, Senhor, e as amarras que estão prendendo o povo, que liberte o teu povo, Senhor. Deixa o teu povo ir, Pai. Em nome de Jesus, você pode dizer? Amém. 3 exemplos bíblicos que entenderam o que é uma vida de ação de graças. Nós acabamos de ler 3 textos atribuídos, escritos por algumas pessoas, como João, que escreveu o que ouviu de Jesus. Pessoas que viveram não um culto de ação e graças, não uma semana de ação e graças, não um momento feliz de ação e graças, mas entenderam o que era uma vida de ação e graças. E o tema do sermão dessa noite é chamados para viver, reclamando ou agradecendo. Pergunta 10 que está ao seu lado aí. Você foi chamado para viver o quê? Reclamação ou ações de graça? Aqui que Deus te chamou. Todos os dias da nossa vida, ao acordar, nós temos 2 opções a fazer. Assim que a gente abre o olho, nós temos 2 opções a fazer. Ou a gente escolhe acordar e viver aquele dia agradecendo, ou a gente já acorda reclamando. Geralmente, a gente acorda reclamando pelo que falta. E muitas vezes esquece de acordar agradecendo pelo que a gente já tem. Eu não sei você, mas eu já decidi ser grato.
Então, olha para o seu irmão aí e fala, vamos decidir ser grato todos os dias? Todos os dias, olha que felicidade, minha prima Alessandra linda chegou com seu esposo. Seja bem-vindo, meu triatleta favorito, né? Minha tia Maria José. E esse netinho aí, né? Esse é filho da Ju? Ah, é o Bernardo. Gente, é tanto sobrinho, neto, que, né? Bernardo, depois você vai conhecer o Bento, seu primo. Está ali na frente. É ele mesmo. Você mesmo. Então, gente, todos os dias a gente acorda diante de uma escolha. Reclamar, agradecer. Tá? A vida, ela nunca é perfeita. Tá? E o que é felicidade? Muitas vezes nós temos passagens, hoje em dia, então, mais do que nunca, a gente vê propaganda de uma vida feliz. Se você abrir agora, nesse momento, seus stories aí, das suas redes sociais, vai ter uma série de gente que talvez não esteja feliz, mas postou uma cara de felicidade. Hoje eu postei um prato de salada que eu estava comendo. Quantos viram? Essa semana teve quantos dias, gente? Hein? 7, pelo menos 3 refeições principais, tirando o café, 2, né? Almoço e janta, 2 vezes 7 dá quanto, Rafa? 14. De 14 refeições, só aquele dia eu comi salada. Mas eu postei aquela foto com salada e os comentários foram, que bênção, a partir de agora, né? Só aquele dia eu comi agrião, né? Cebola. Eu vou voltar, Fábio. É um hábito, né? E nós estamos em mudança. Por que eu comi, Jana? Rúcula, né? Mas quem olha aquela foto, parece que aquilo, opa, o nosso pastor, meu primo, meu tio, meu amigo virou vegetariano. Não é verdade? Oi, duvido, né? Carnívoro não tem jeito, né, Fábio? Então, gente, muitas vezes a gente está se comparando, se deixando levar. Tem gente que fica triste vendo a felicidade do outro, como eu não conquistei aquilo, eu não tenho aquilo. Quando a felicidade, anota aí, gente, a felicidade é uma sucessão, tá? A soma de momentos alegres. Não existe uma semana de felicidade. Não existe. Em uma semana nós vamos ter alegria, mas também vamos ter tristeza. Vamos ter desafios, vamos ter vitórias. Vamos ter aparentes derrotas, porque a gente não perde, a gente só adia a vitória em nome de Jesus, amém? Então, a gente precisa preparar, e o tema desses 2 meses é hábitos que libertam. A gente precisa trabalhar em nós hábitos que moldem a nossa mente, como Paulo aconselhou em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que se não mudar aqui, nada muda. Quero mudar meu esposo, você precisa mudar aqui. Quero mudar meu marido, precisa mudar aqui. Aqui. Porque se a gente se transformar, se a gente mudar, o nível de estrutura e de comparação das pessoas ao nosso lado, observarem isso e verem essa transformação e quiserem seguir, será sucessivamente igual. Então, seja a mudança que você quer no outro. Diga para quem está do lado aí. Diga aí, seja a mudança que você quer em mim. Não adianta eu chegar para a Janaína e falar, meu Deus do céu, você nunca vai fazer o arroz do jeito que eu faço. Realmente ela nunca vai fazer. Sabe por quê? Porque o nome dela é Janaína Manso Ribeiro. E o meu nome é Péricles de Oliveira Ribeiro. Há um certificado digital diferente, há habilidades diferentes. Né? Então, se eu quero o arroz do meu jeito, diz aí, faça arroz todo dia e pare de reclamar. Então, eu preciso mudar o meu hábito, a minha mente, a minha maneira de ser. Porque senão, eu, por um hábito, vou viver extremamente infeliz. A minha mulher não sabe fazer arroz. Não, ela sabe fazer o arroz. Talvez eu não goste daquela forma. Mas ela faz o arroz, que certamente alguém gosta. E a gente vai pautando a vida assim. E a questão sobre tudo isso é que hábitos governam a nossa alma. Porque a gente é aquilo que a gente se apaixona.
O meu amigo Davi, amigo do coração, quase vi nascer, veio hoje com essa camisa do Fluminense para me afrontar. Mas eu não vou deixar nem de ser amigo do Davi, amar o Davi, como vou mudar de time. Até porque nós, botafoguenses, somos campeões de 30 em 30 anos. Então, já fomos 2 vezes, daqui a 60 anos, o Bento comemora, porque já teve 2 títulos assim seguidos. Pode falar o nome dele. Então, gente, é uma escolha que a gente tem em viver motivado, em viver feliz. A gente precisa trabalhar isso. Não adianta ficar reclamando. A Carla está demorando da comida aí. Demora, Carla? Demora a dar. Ele vai reclamar já já. Eles vão ver. Daqui a pouco ele vai assim. Por quê? Por que criança reclama? Alguém sabe? Porque ela espera que o adulto faça por ela. O adulto levanta, vai lá e faz. Então, quanto mais reclamão é a pessoa, mais ela está perto do Bento. Em que fase da vida nós estamos? Adulto levanta e faz. Adulto não escolhe o que tem que fazer. Adulto faz o que tem que ser feito. E nós precisamos chegar na fase adulta da nossa fé. De entender que a vida vai se apresentar, muitas vezes, de acordo com as nossas escolhas. E outras vezes não, com a escolha do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, que chegou e tocou em mim. Mas eu não quero que isso chegue no meu neto. Então eu preciso mudar de hábito. Não só pela minha vida, não só pelo presente, mas o dia que eu não estiver mais aqui, o que irão me chamar? Quando eu não estiver mais aqui, como eu serei lembrado? E até quantas gerações isso será lembrado? Não é verdade? Já fizemos esse teste aqui, né? Quem lembra do nome do seu pai e da sua mãe, levanta a mão bem alto aí. Deixa lá no alto. Só quem lembra. Quem lembra o nome dos seus 4 avós, deixa a mão no alto. Quem não lembra, abaixa. Quem lembra o nome dos seus 8 bisavós, deixa a mão lá em cima. Quem não lembra, abaixa. Olha em volta de vocês, gente. Olha em volta. Tem alguém de mão levantada? Então vamos lá comigo, Pai e mãe, primeira, avô e avó, bisavô e bisavó. Então, antes da 3ª geração, você também será esquecido. A não ser que alguém marque a vida com algo que é eterno. Por que nós estamos falando de Abacuque? Por que nós estamos falando de Jeremias? Por que a gente fala de Abraão há 4.000 anos atrás? Porque eles escolheram marcar a vida dele por mudança de hábito. Abraão saiu de um lugar e foi para outro, largou tudo, porque ele queria viver uma vida de gratidão a quem, gente? A Deus. A vida de gratidão a Deus marca as nossas gerações. Quantas vezes eu via meu avô, Joel Rodrigues de Oliveira, passando perfume na nota que ele ia dar de oferta na igreja. Isso marcou a minha vida. Quantas vezes eu vi o meu avô parado no quintal, tia Zéza conheceu, não sei se a Alessandra lembra, ele assoviando. Tia Zéza, se a senhora tivesse um adjetivo para dar para o meu avô Joel, qual que a senhora daria? Nervoso ou manso? Manso. Um homem manso, dócil, especial, como disse a pastora Janaína. Eu quero que o Bento me lembre assim. E esses hábitos precisam transformar. Como eu digo aqui, né? Tem visitante, então vou repetir para os irmãos de casa, já estão acostumados a ouvir, né? O nosso nome não é Gabriela. Qual é o seu nome? Tem alguma Gabriela aqui dentro? Não tem. Gabriela que diz lá, né? A novela, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, meu nome é Gabriela. Não, a gente muda. Aliás, existe urso polar vivendo aqui no Rio de Janeiro? Não. Mas existem homens vivendo no Alasca? Existe? Existe. Existe camelos caminhando lá no Polo Sul? No Polo Norte? Mas existem homens no deserto do Saara? Sim. A característica do homem é que ele faz e transmite cultura. O que é cultura? É tudo aquilo que o homem elabora através do seu pensamento e do trabalho das suas mãos, transformando o seu redor. Levanta sua mão aí. Imagina você que é cheio da presença de Deus. Não importa se você é visitante, se está aqui a primeira, você é cheio da presença de Deus.
Alessandra, se você pegar o dedo do seu marido, a digital não é igual, de uma mão, a outra não é igual. Sabe por quê? Você é única, prima. Deus te fez única. Especialmente única. Não existe outra Alessandra, outro Bernardo na face da terra. Deus fez e disse, olha, é minha, é meu. E nada pode tirar isso. E esses homens aprenderam isso, gente. Abacuque, que nós lemos no primeiro texto, nos ensina uma coisa, se você quiser anotar, nos ensina que escolher a gratidão é viável. Ele diz lá, ó, ainda que a figueira não floresça, ou seja, se a figueira não dá flor, todo mundo estudou aqui, né? No primarinho que a gente aprendeu lá com a experiência do feijão. Qual é? Nasce, germina, dá flor, dá folha, e depois dá aquela lavagenzinha. Antes de dar o fruto, tem que dar o quê? A flor. Está dizendo que o figo, uma das principais rações alimentícias daquela época, não floresça. Nem que haja fruto na videira. Ainda que a oliveira minta, ou seja, pensa que tem azeitona dela e não tem. Os campos não produzam mantimento. E as ovelhas sejam levadas do aprisco. E no curral não haja gado. Mesmo que falte todo o meu sustento. O que ele diz? Lê bem alto. O cenário desse homem era um cenário de crise total. Figueira sem fruto. Campo sem alimento. Estábulo sem animal, sem leite, sem gado, sem carne. Mas ele afirma, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ou seja, ele não pauta a vida como algo essencial para ele. Hoje de manhã o pastor que pregou aqui lembrou um conceito romano, carpe diem ou carpe diem. Viva a vida agora, viva o prazer agora, não importa o amanhã. É o lema, não da formiga, mas da cigarra. Quantos não escutaram a fábula da formiga e da cigarra? A cigarra, ela quer viver o agora. Vou cantar, vou comer, Sarinha. Se acabar, acabou. Mas a formiga, ela trabalha porque sabe que haverá tempo de dificuldade e que ela vai precisar do fruto do seu trabalho. Esse camarada aqui está indo na contramão dessa filosofia. Ele está dizendo, ainda que me falte tudo, eu já tenho o essencial, que é a salvação. E não importa aqui de qual denominação você é, se você entrou hoje aqui é católico, é protestante, é de qualquer linhagem evangélica, quem morreu por nós foi Jesus, e isso nos iguala. Irmãos, quantas diferenças eu tenho da Janaína, e mesmo assim a gente casou, já está namorando há 40 anos junto, parece que foi ontem, né, tia Zé? Que eu levei ela lá, né, Norminha? Na casa de um avô, né, Agostinho? E na casa da outra avó, e já tem 40 anos, já é avó. Nós caminhamos com aquilo que nos une. Que até quando eu conheci ela, coitada, ela era flamenguista. Pois ela evoluiu, né? E se desgarrou dessas coisas materiais, título. Tá, né? É uma brincadeira, né? Aliás, eu também nasci flamenguista. Né? Meu tio Carlito me deu uma camisa, que era meu padrinho. Mas tio João me levava no Maracanã para ver o Botafogo, aí me corrompeu. Né? Então, irmãos, nós temos um dono, alguém que nos comprou. E não nos comprou com dinheiro humano. Um dia, ele enfrentou toda a dor. Ele morreu na cruz. Quantos viram aquele filme do Mel Gibson? Né? De Cristo indo para a cruz. Esse ano, na Semana Santa, passou em quase todos os canais, a paixão de Cristo. Ele foi o único que fez aquilo. Meu pai me ama muito, mas ele não suportaria aquela dor. Eu não suportaria aquela dor, aquele caminho. Eu já fui em Israel 5 vezes, a Via Dolorosa, apesar da pastora dizer o que, Lucas? Sobre a Via Dolorosa, o que ela diz sempre? Eu nunca passei na Via Dolorosa. Ela vai todas as vezes e não identifica, tia, que é a Via Dolorosa, aquele lugar. A pé a gente cansa, sem carregar a cruz, sem estar machucado. Hoje a gente já cansa. Não é, Flávia? Flávia esteve lá conosco. Meu pai esteve lá conosco. Tio Ézia está ali, eu vi, esteve lá conosco. Cansa, pé. Ele carregou não só o peso da cruz, ele carregou o peso do castigo que nos tirava a salvação. Por isso temos que ser gratos todo dia, Silvano. É uma música antiga que até o mundo cantava. Mais uma vez,
obrigado, Senhor, aí, pelos problemas, obrigado, Senhor. Tem uma música assim, não sei se é Erasmo, não sei, é um Carlos que canta essa música aí. Né? Mas obrigado, Senhor. Tenta experimentar isso. Eu tenho sido feliz em fazer isso. Eu reconheço que eu acordei. Antes de eu sair da cama, antes de eu falar com a minha mulher, a primeira coisa que eu faço, eu tenho pedido a Deus, né, tem dia que eu abro o olho, de eu não abrir o olho, de eu ter a sensação que acordei de olhos fechados, eu começar a agradecer. Acordei mais um dia. Irmãos, eu não sei se eu vou estar aqui domingo que vem. Então hoje eu tenho que olhar para vocês, né? Olha o presente que eu estou ganhando. Meus primos, meus tios, né? Minha família, parte muito pequena dela, se reuniu hoje aqui em volta da mesa para dizermos obrigado, Senhor, por mais um ano de vida de Paulo Roberto, mas obrigado por mais um dia de vida também. Tem um poeta aí, né, da música popular brasileira, diz assim, eu sei que a vida podia ser melhor. Podia ser melhor. Mas isso não impede que eu repita que ela é bonita. Não é verdade? A vida é bonita. Não importa o ângulo que a gente vê. O que a gente prioriza olhar. Mas se eu fosse o Neymar... Irmãos, mas se você for ali na Barra de Guaratiba e entrar um pouquinho antes num lugar chamado Itapuca, você vai ver quanta gente que, às vezes eu vejo, né, pai? As pessoas vão comprar uma corda de caranguejo e pechincha o preço com aquele pessoal. Dá para baixar o preço? Eu não venderia. Alguém aqui já pegou caranguejo? Além de mim, de Janaína? Meus filhos, sim, né? Meu tio Eze. Tio, o senhor venderia uma corda de caranguejo por menos de R$200? Você não sabe o trabalho que é andar naquela lama com maruíte mordendo, né, Norma? Metendo a mão no buraco. A primeira vez que eu fui pegar caranguejo, o caranguejo não estava andando com a pastora. Eu levei ela. Aí ela falou assim, eu não vou pegar caranguejo. Eu falei, tu carrega o saco. Só que para pegar caranguejo, qual é a pior função, tio? Carregar o saco. Porque você carrega o saco, a mosca te morde, o maruí te morde, a lama atola, e pegando o caranguejo, você está se movimentando. E ele não estava andando. E aí eu enfiei a mão até aqui para pegar o caranguejo. Não consegui, cavei em volta, enfiei a orelha e a cara. Aí ela olhou assim, falou assim, meu Deus, eu casei com um monstro. Estou falando isso para dizer a dificuldade. E você chega lá, essas pessoas estão rindo, são irmãos. Quantas roupas vocês já deram aqui e foram para lá? Quantos brinquedos que vocês já deram aqui já foram para lá? Quantas cestas básicas, na época do defeso, quem sabe o que é defeso aqui? Por exemplo, agora não está podendo pegar caranguejo. Alguém sabe por quê? Ele está trocando de casco. Quando ele troca de casco, a carne dele fica igual a um leite. Ele transfere a casca, da casca velha como um alienígena, assim, um leitoso. Se você botar ele agora na panela, te dá uma dor de barriga, alguém pode dizer misericórdia? Então, agora, eles recebem, ou recebiam, uma verba. Vai ela saber qual é a verba que eles recebem de apoio. E quantas vezes você aqui, sem saber, colocou comida na panela deles através da cesta básica dessa igreja aqui? Então, gente, não precisa ir longe, você não precisa ir no deserto do Negev, nem na África, como nós fomos, para ver pobreza, para ver tristeza. Não precisa. Aqui do lado. Talvez um vizinho. Quem sabe um irmão que está aqui do lado, que está quietinho, não te fala nada. Então, tem muito mais parâmetro ruim do que melhor. E a gente tem que louvar a Deus não pelo parâmetro dessa terra. A gente tem que fazer igual a Abacuque. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um Salvador. Quantos nessa noite podem levar a mão para o céu e dizer obrigado porque eu tenho um Salvador? Jeremias já nos ensina sobre ações de graça, de viver uma vida de ações de graça, e ensina que a lembrança gera esperança. Quando ele diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Irmãos, quantos já tiveram curiosidade de ler o livro Lamentações de Jeremias? Se você não quiser comprar até da Bíblia, existem até romances falando sobre o que Jeremias estava vivendo. A sociedade que ele vivia estava num caos, gente. Aquele momento que ele estava vivendo era um momento de luto, de dor, de afastamento, do amor.
em que cada um queria viver para si mesmo, não muito distante do que nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes fala assim, mas hoje o mundo está pior, hoje o mundo está mais violento, o homem está mais... Não está mais nada, é que hoje a gente consegue ver com mais clareza e nitidez, porque tem muita luz, muita câmera e muita ação. Mas o homem sempre foi homem. O homem sempre foi homem. E mesmo antes de entender o que é imposto de renda, antes de entender o que é IPVA, muito antes de entender sobre responsabilidades, casamento, o ser humano, ele tem dentro dele uma sementinha. O Bento, essa semana, pegou um pacote de Nescau e espalhou na cozinha. Se tiver esse vídeo aí, puder colocar aí, prepara aí para colocar. Passa lá, amor. Quem está aí na mídia hoje? É Gisele? É Gisele. Passa para Gisele aí, amor. E aí ele espalha o Nescau todo, né, Carla? Mas o interessante não é ele estar vestido, né, tá ali, todo marronzinho, né? É que ele está de costas e a Carla vem devagarzinho com a câmera. Não é, Tiago? Vem devagarzinho, devagarzinho. Quando chega perto dele, fala, Bento, ele faz... Que ele sabe que está fazendo. Né, Benjamin? E o pior é que quando a Carla tenta pegar o chocolate da mão dele, ele, em vez de falar, mamãe, desculpa, ou dar, ele não fala, né? Mas entregar. O que ele fez, Carla? Sacudiu tudo e falou, não é meu, então não é de ninguém. E espalhou o Nescau todo. Né? E ficou daquela forma que você pode imaginar. Eu perguntei, Carla, ele botou o dedo assim para o avô? Ela falou, não. Falei, graças a Deus, não puxou a avó. Né? Sobre chocolate. Eu não sei se ela vai conseguir, vocês vão conseguir, não estava no script. Mas, quando eu olho para o Bento e essas bagunças, eu lembro da Pedra de Guaratiba, eu pegando Siri lá, e pegando o barco com meu amigo Alex, e meu avô Costa e minha avó Lena esperando para fazer o almoço, que de perim. E eu ia sair, às vezes, 8 da manhã de casa e voltava às 5 da tarde. Meu pai chegava e ficava na beira da praia. Onde tu estava, rapaz? Não, olha aqui. E eu levava uns peixes, tia, desse tamanho assim. Aí minha avó Lena, que cortava aquilo tudo. Eu, olha esses peixes. Minha mãe falava, mas vai limpar isso aí, os peixes desse tamanho. Era a minha pescaria, Fábio. Imagina um cesto de peixe desse tamanho. E a minha avó limpava tudinho aquilo, né? Aí hoje eu olho para o meu neto, às vezes menor, né, pai? Então, o que me dá esperança hoje, os meus filhos me deram força para lutar. E eu olho para o meu neto, me dá força para viver. Eu olho para essa igreja, me dá esperança de continuar. Eu olho para a Julie, que outro dia estava na barriga, foi descoberto que estava na barriga da mãe dela com quantos meses, Michele? 8 meses a Michele descobriu que estava grávida. Né? Então eu vi Julie na barriga, 1 mês, Julie, e você nasceu. Mas o Lucas, a gente acompanhou tudo, a Duda com a Marcinha, e quantos aqui? Né? E sucessivamente, as bênçãos são muito grandes. Então tem hora que vem uma vozinha para colocar no nosso coração que só tem coisa ruim na nossa vida. Aí é a hora da gente bater o pé forte no chão. Bate o pé forte no chão, e bate. E fala, eita, ponto, ponto. Não é botar uma vírgula, não, é ponto. E muitas vezes ponto final. Tem coisa boa, sim. Tem coisa boa. Eu tive uma mãe até os 61 anos, que foi bênção na minha vida. Minha tia conviveu, meu tio Itali conviveu. Foi bênção que me ensinou tudo. Eu tive avós que me ensinaram, eu tive padrinho, eu tive tio. Está ali minha tia, quantas vezes deu bronca, que me colocaram no lugar. E tudo isso construiu algo muito bom. Então eu olho para a minha infância, eu olho para a minha adolescência, eu olho para a minha juventude e digo, obrigado, Senhor. Eu vejo as fotos antigas, deu com aquela sunguinha, né? Quando eu vim para esse mundo, em cima do fusquinha, do meu tio Carlão lá, meu pai, coitado, aquela barba, com aquele chapéu de palha. Eu lembro que hoje eu moro no 2º andar. Alguém pode dar glória a Deus? Você não sabe o que é morar no 2º andar. Você não sabe o que é morar no 3º, 4º andar. Para quem já morou numa casa que quando o céu, tia, ficava escuro, lembra, tio? Lá vem chuva, lá vem enchente. Estrada da Cambota, número 325. Quando chovia, saía a tia Rose, tia Lia,
Dona Neide com água por aqui. E batia lá na casa de Norma, de Dona Dalva, de Dona Abigail, de Dona Noemi, de seu Joel, de seu Costa, porque tinha que esperar as águas baixarem para voltar para casa, e a geladeira estava perdida, os móveis estavam perdidos, o colchão estava perdido, a cama estava perdida. Eu gosto muito daquele hino do Lázaro que diz, eu me lembro. Então eu consigo olhar para trás e ver coisas que como Deus me abençoou. Outro dia sentamos lá, foi o aniversário do meu pai, nós fomos lá comer num restaurantezinho da amiga dele lá da Barra de Guaratiba, uma família amiga, né, pai? Dona Verinha, a família. E a gente pôde escolher entre carne de panela, o que mais, pai? Frango frito, irmã, ou fritada de camarão. Pode dar glória a Deus aí? Eu já disse aqui, nós nunca passamos fome, né, pai? Mas já teve época de não ter o que escolher, era o que tinha. Momento que minha tia também é professora do município, governo Saturnino Bravo, que ficou sem pagar um bom tempo, minha mãe olhava e dizia, come, que é o que tem aí. Come. Com ovo ou sem ovo, com carne ou sem carne. Come, que é o que tem. E eu tenho certeza que cada um aqui, através da vida do seu avô, da sua mãe, do seu pai, tem uma história de resiliência, de luta, de transformação. Então nós temos que fazer como Jeremias, trazer à memória o que nos dá esperança, o que nos dá alegria, o que nos dá motivação. Porque se a gente deixar, as coisas já estão mal. Se a gente ir para discurso político, irmãos, olha só, o problema do mundo, do Brasil, não é político, não é bipolarização, não é, acredite em mim, não é financeiro. O problema do Brasil também não é financeiro, nem do mundo. Não é. Sabe qual é o nosso problema? O problema no mundo hoje do Brasil é espiritual. Porque se a gente amasse mais a Deus e ao próximo, como nós nos amamos, a gente não faria muita coisa com o outro que a gente não gostaria que a gente vivesse. Então a gente precisa resgatar isso. E não adianta a gente brigar com as pessoas, nem em rede social, nem em escola, nem na rua. Sabe o que adianta? Uma coisa que eu aprendi desde pequenininho, da idade do Bernardo. Ó, Bernardo, ó. Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. A essência de um homem e da mulher de Deus, independente da igreja que frequenta, é o amor. E quem ama está pronto para perder. Sacode 10 e diga isso aí. Pastor Rodrigo, que gosta de botar umas frases boas aí. Quem ama está pronto para perder. Por isso que em 1 Coríntios, né, me ajuda, gente, 13, não é? 1 Coríntios 13, o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O próprio Renato Russo pegou 1 Coríntios 13 para escrever uma música. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que toca, mas que não faz barulho. Ainda que eu desse os meus bens, o meu corpo para ser queimado em favor de outro, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Então, amar a si mesmo, anote isso aí no seu coração, amar a si mesmo é olhar todos os dias com um olhar fraterno do ontem e enxergar da onde a gente veio e não se perder da onde a gente saiu. Eu sou neto de Constantino, Madalena, Joel, Rodrigues de Oliveira e Juvenil Soares. Eu sou neto desses 4. E a história deles foi de muita mudança. O meu avô, Constantino Ribeiro, largou a Barra de Guaratiba, porque se ele ficasse ali, ele não ia muito além. Foi trabalhar num necrotério. Depois que cortavam e tinha aula de medicina, ele catava os pedaços dos corpos. Ele morreu sem comer frango, lembra, tia? Ele não gostava de comer galinha. Às vezes a gente zoava ele, botava um pedaço de galinha no prato dele. Era uma briga, eu me... O meu avô Joel, depois de muito tempo ralando, passou para sargento do Exército. Quando foi transferido para Barra Mansa, nós temos algo em comum, eu e meu avô, né? Quando foi transferido para Barra Mansa, o meu bisavô, não sei se Norma conheceu, eu não conheci, vovô Jorge, primeiro a ser convertido da nossa família ao protestantismo, foi lá e falou com ele, ele largou tudo, deu baixa do Exército para ficar com a família.
Então eu sou fruto de dois homens que lutaram e optaram a família. Optaram em olhar para trás e fazer a mesma opção que Jesus fez. Quando Jesus olhou para trás na cruz, ele viu a morte eterna. Mas quando ele olhou para frente, sabe o que ele viu? Sacode 10 aí. Falei, ele viu você. E ele falou, vale a pena continuar. Vale a pena continuar. Pelo Bernardo, vale a pena continuar. Pelo Rafael, vale a pena. Pelo Benjamin, vale a pena. Pelas minhas duas princesas lindas, cadê meu amigo? Vale a pena continuar. Levanta a mão aí, ó lá, quem está lá atrás lá. Acordou ela, Romário? Acordou, Vanita? Vale a pena continuar. Por essa geração que vai chegar, vale a pena continuar. Amém ou não amém? E por último, irmão, vou continuar, né? Vou terminar, né? O último exemplo e o mais importante. Jesus nos chamou para ter um bom ânimo. Ele não pediu, gente. Foi uma ordem. João retrata aqui, ele diz lá, ó, essas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflição. Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele não diz, mas ele dá certeza que se a gente estiver com ele, nós vamos passar por essas coisas e a gente vai vencer. Que um dia cada um de nós vai suspirar pela última vez. Enche teu pulmão de ar aí, vai. Agora bota para fora. Um dia nós vamos fazer isso pela última vez. E automaticamente, do outro lado, a gente vai ver ele de mão estendida, dizendo, Rogério, bem-vindo à casa do meu pai, que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo. E aí eu gosto muito daquele hino do Juliano Som. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Jesus, ele não prometeu a ausência de aflição, gente. O cristianismo não é o que tem sido pregado hoje. Hoje tem sido pregado que se você não tem um carro zero, não tem uma casa maravilhosa, se você não é rico, se você não é próspero, você não tem fé. Não, não. Ao contrário. Você só é cristão se na ausência disso tudo, você continua combatendo o bom combate. Continua vivendo, perseguindo. Olha aí algo aí que está com você que você dá maior valor hoje, olha aí. É minha aliança de 25 anos de casado. É meu relógio que trouxeram para mim lá dos Estados Unidos. Eu soube o preço, depois até me assustei. Um relógio de triatlon. Vocês acham que vão me enterrar com isso aqui? Tiago, você vai me deixar enterrar com esse relógio, filho? Fala a verdade. Não. Lucas, você vai me deixar enterrar com essa aliança, filho? Fala alto aí. Não, viu? Não vai. Vai ficar tudo aqui, irmãos. Agora, existe algo que nós vamos carregar para sempre. Pega a mão do seu irmão que está aí do lado, se for sua esposa. Não pega a mão da esposa dos outros, não, hein? Pega a mão aí, segura. O amor. E foi ele quem deixou. Bom ânimo não é ignorar a dor, não, gente. Bom ânimo é atravessar a dor com esperança. Bom ânimo é agradecer no meio da batalha do que a gente já está vivendo e provando. Então, irmãos, gratidão é um ato de resistência espiritual. Anote isso aí. A gratidão é um ato de resistência espiritual. É um hábito que a gente cultiva. O que é hábito? É uma sucessão de comportamentos que muitas vezes a gente faz repetindo. Quer ver uma coisa? Você anda muito próximo com quem fala palavrão. Se bobear, tirou férias, um mês na casa de um primo que fala palavrão. Se bobear, quando você volta, não é verdade? O hábito, ele transforma a gente, mesmo que a gente não acredita. Quer ver? Eu estou terminando o sermão. Quem quiser depois esse sermão para levar, para deixar a geração, pode ir na secretaria e tirar uma. A maioria fala o quê? Xerox. Fala sem pensar. Você vai num bar e bate que está com muita sede, quer tomar um refrigerante. Você pede um ou uma, já está registrado. Agora, também no comportamento, ó, fala sem pensar. Me ajuda. Porque se você, fala o que vem na tua cabeça. Casou, não deu certo? Vai sendo registrado. E assim é a mídia em vários aspectos, querendo que a gente compre coisas, venha aderir coisas. Esse mês eu e a pastora encontramos um casal novinho, recém-casado, que de tanto assistirem, tem muita criança no templo e adolescente, tá? De tanto assistirem os casais se enamorando de uma forma, pensaram que aquilo era realidade, não é. Aquilo é filmagem.
E a falta de encontro, de carinho, de carícia, de amor, de conversa, de tato, que é muito mais do que relação sexual, impediram de ser felizes. Porque estavam querendo reproduzir no seu quarto algo que é fantasioso para vender pornografia. E desculpe comparar, irmãos, até o mundo evangélico hoje está prostituindo a palavra. Porque, na verdade, nós nascemos. Vai, gente. Barriga para dentro, peito para fora. Vamos. Posição de exército, vai. Nós nascemos para mostrar para esse mundo que haja o que vier, venha o que vier, nós não vamos arregar. Nós somos o povo escolhido de Deus. Não adianta colocar a gente em fornalha, não adianta colocar a gente na cova dos leões, não adianta perseguir. Nós vamos até o fim, afirmando que Jesus é o único Salvador, que vale a pena viver, que essa vida é passageira sim, que eu tenho 2 passaportes, um para viver aqui e um para viver na vida eterna, mas aqui é o lugar que Deus me plantou para reafirmar o amor dele para muitas pessoas. A primeira arca de Noé encheu para salvar bicho. A segunda arca está voltando a de Jesus para a gente salvar vidas. E a gente vai fazer isso mais fácil, com bom ânimo, com um sorriso no rosto, com um bom dia, com boa tarde, com boa noite, ainda que não te respondam. Porque não importa o que façam com você, importa o que você vai fazer com isso. Qual é a sua essência?